Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, a segunda epístola de Paulo, apóstolo, para os Tessalonicenses. Eu sinto que isso vai ser uma mensagem que vai ser tremendamente importante, não somente para essa nação, mas para os outros 76 países do mundo que vão estar envolvidos, porque os problemas que estão sobre o nosso país já estão ou estão para vir sobre os outros países do mundo. Segunda Tessalonicenses 1, versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos. Olha a terminologia. Esse mundo não vai ser explodido e não vai sobrar nada através de uma guerra atômica ou hidrogênica. Iria, se Deus não viesse a intervir, mas Ele vai intervir. E diz no versículo 8, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E o versículo 3 do capítulo 2, Paulo também escreve e diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando aqui da grande tribulação, da segunda parte, na verdade toda ela, mas nós agora estamos começando a ver os sinais do seu começo acontecendo nessa terra e no mundo. A contagem regressiva já começou, e é isso que eu quero usar como tópico nessa noite, a contagem regressiva. Outro dia, há pouco tempo atrás, eu estava sentado no andar de cima de um hotel russo, o maior hotel do mundo, em Moscou, com 4.000 cômodos. No 21º andar, bem perto do Kremlin e da Praça Vermelha, me assentei ali várias vezes. Nunca me deixei de me maravilhar com aquilo que meus olhos estavam observando, porque estávamos sentados na mesma mesa todas as vezes que íamos até lá, e aquelas enormes janelas de 15 pés se abrem sobre esse lugar específico que é um dos mais poderosos na face da terra. A bandeira vermelha com a estrela vermelha constantemente esticada sobre o vento de Moscou, que nunca deixa de soprar. E a estrela vermelha no topo do Kremlin, que está ladeada por igrejas de antigamente, com suas cruzes douradas, ainda assim apontando para os céus. Um contraste interessante. Eu quero que você pense nisso. A cruz, ali bem no centro do ateísmo mundial, com toda a tentativa de dominar todo o planeta, e já lançando suas trevas negras e suas garras sobre 1,5 milhão de almas no planeta Terra.
E ainda assim, a foice e o martelo foi ladeado pela cruz de Jesus Cristo. O mestre do comunismo disse que é histórico, que não tem nenhuma significância senão histórica, e permitiu que ficasse ali. Em breve vão ler esse último capítulo. No último dia em que estávamos lá, o sol estava se pondo no oeste e com os seus raios ali nas paredes do Kremlin. E bem na frente daquilo estava o mausoléu de Lenin, Vladimir Lenin. Morreu em 1924 com sífilis aguda. Marcou o início de uma era de despotismo, de horror, como a mente do homem dificilmente pode entender. Eu olhei para o seu corpo, com os punhos cerrados, brancos pelas luzes de lâmpadas, e milhares e milhares e milhares de pessoas em uma fila dupla passam pelo seu corpo todos os dias. E ao seu lado, há o busto de Joseph Stalin. Faltou Khrushchev, que é alguém bem conhecido. Em seguida, ao busto de Brezhnev. E depois, Andropov. E em seguida, Shoyenkov. E eu me assentei lá com o sol se pondo e olhei para as muralhas do Kremlin, abrangendo 37 acres. E eu pensei comigo, os contribuintes americanos gastaram mais dinheiro, não bilhões e nem mesmo centenas de milhares de milhões, mas literalmente trilhões de dólares, se esforçando para resistir os planos que foram formulados por detrás daqueles muros do Kremlin. Naquelas paredes, Stalin, possuído pelo demônio, muitas vezes mentalmente perturbado, planejando as mortes de mais de 50 milhões dos seus próprios compatriotas, realizando os desejos de Vladimir Lenin para subjugar a Rússia, para subjugar as repúblicas que constituem a União Soviética, coletivizar as fazendas, e entre 50 e 75 milhões de seres humanos foram impiedosamente a sangue frio assassinados por Joseph Stalin. Sentei-me diante de jornalistas russos, diante de uma câmera de televisão, e eles expressaram o seu desejo de que sob o Gorbachev uma nova era começou. É o que esperava. Mas o mundo hoje está se dirigindo para uma contagem regressiva. Cada país, cada nação sobre a face da terra, com o comunismo desempenhando seu papel tremendamente importante neste drama da humanidade e da eternidade, sendo trazido para a posição, para a contagem regressiva dos séculos. Quando voltarmos nessa noite ao livro de Gênesis, voltamos ao 6º capítulo, e vemos um mundo que está literalmente fervendo em um mal tão grande que é indescritível. Mais ou menos 4.400 anos atrás.
A Bíblia diz em Gênesis 6:5 que o pensamento dos homens, todo o pensamento do homem era somente em coisas ruins continuamente. E ele usa a palavra no começo dessa passagem, e Deus viu. Os homens podem pensar que Deus não vê, mas Deus vê. Deus sabe exatamente de todas as coisas que estão acontecendo nesse planeta. Ele vê o pecado, a rebelião, o deboche. Ele vê a fome na África, como milhões de meninos e meninas que não entendem por que eles estão onde estão e por que eles são como são. Deus vê os ditadores cruéis que estão apagando as vidas de centenas de milhares de pessoas para a sua própria ambição. Deus vê. A Bíblia diz: e viu Deus. Deus não é cego, Deus não é surdo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo neste planeta e neste planeta. Eu quero que você entenda isso. É muito difícil para um ser humano entender como Deus pode ver cada coisa que acontece, mas Ele vê. Ele conhece cada pecado secreto, Ele conhece cada mentira que foi contada, Ele sabe da hipocrisia, Ele sabe da sujeira, da podridão. Deus vê. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram maus continuamente. Veja bem, nesta nação aqui tão iluminada da América, alguns dos nossos acadêmicos mais brilhantes, algumas das pessoas mais brilhantes dessa nação, querem nos fazer acreditar que se existe Deus, Deus tem uma política de não intervenção, Deus não está interessado, Deus não diz respeito a si mesmo, e o mais triste, eles nem acreditam que existe um Deus nessa era do humanismo secular. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: essa terra pertence a Deus, Deus a criou. Em segundo lugar, o homem pertence a Deus. Deus criou o homem. A batalha foi travada já fazem 6.000 anos pela alma do homem. Tem sido uma batalha brusca, uma batalha violenta. Você comete um erro se você acha que Deus não está com as mãos nisso. E Deus não está preocupado com os assuntos do homem. Deus se importa. O grande plano de Deus para a humanidade não foi parado ou interrompido, só foi momentaneamente interrompido. A palavra de Deus vai acontecer e vai se concretizar, e a conclusão do plano de Deus vai acontecer. Deus não pode suportar o pecado, Ele odeia o pecado, destrói, é um veneno. Houveram vezes no curso da história humana que a humanidade, tendo entregado sua mente, seu coração e sua vida para Satanás, como Satanás se tornou o príncipe desse mundo presente, o Deus desse mundo presente, o príncipe dos poderes do ar. Houveram momentos em que Deus teve que intervir com poder e força de proporções sem precedentes. Sempre que o pecado se tornava tão desenfreado, uma epidemia tão grande, uma pandemia, de modo que Deus não teve alternativa ou escolha, Ele foi forçado a intervir. Há 4.400 anos atrás Ele fez isso. E eu quero mostrar a você os paralelos nessa noite entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo neste mundo hoje.
Os pensamentos do coração do homem eram totalmente malignos, continuamente. Existem duas áreas, existem várias, mas duas áreas predominantes de conflito que ameaça destruir essa nação e sua moral. Quando a pessoa pensa no 1,5 milhão de bebês que são assassinados no ventre da mãe deles, todo ano, nessa nação que se diz ser iluminada, isso é indescritível. Como resultado do humanismo secular, começamos a entender, e eu quero que você me escute com atenção, que os pensamentos do coração do homem continuamente são ruins. A vida de jovem está se tornando algo barato no mundo. Ouviu? Começamos com o feto, começamos com aquela criança que nem nasceu, começa com aquele bebezinho que não nasceu, e você muda o nome, você já não chama mais de ser humano, você chama de um feto. E então você passa leis para acobertar o seu pecado. Adultério, fornicação. Então você passa essas leis e você assassina 1,5 milhão de bebês por ano. Esse é o primeiro passo, e então a vida de jovens passa a ser cada vez mais e mais barata. Veja bem, o humanismo secular, e os meus bons amigos do noticiário não gostam que eu use esse nome, mas eu não estou muito preocupado com o que você gosta. Olha, os noticiários e a mídia fez uma lavagem cerebral no povo, criando um clima intelectual para permissão extrema. Quando você fala de garotinhos, garotinhas, crianças, bebês, para te mostrar na maldade, veja bem, não estamos brincando aqui, isso não é um jogo de vai e vem, isso não é um jogo, eu vou pegar meu brinquedinho e ir embora se eu não gostar. Estamos falando de algo tão terrível que é muito além de se descrever. Estamos falando de algo tão maligno, tão assassino, que é difícil para a mente de um ser humano compreender o que estamos dizendo. Estamos falando de algo que não é muito diferente daquelas botas das tropas nazistas que pegavam garotinhos e garotinhas, tiravam suas roupas e as crianças não sabem para onde estão indo, e enquanto isso Straw Waltz está por detrás, mandando eles para a câmara de gás. Não é diferente, só está encapado de uma forma diferente. Há uma nova organização na América que publicamente e com orgulho se chama de NAMBLA, a Associação Norte-Americana de Amor aos Meninos. Ela diz que a sociedade não tem o direito de limitar a escolha de uma criança em parceiros sexuais. Um outro grupo chamado René Guyon tem como jargão: sexo para meninos de 8 anos de idade, por favor. E um outro grupo britânico quer que a idade de consentimento sexual seja baixada para 4 anos. Um de seus porta-vozes disse que esta sociedade tem um liberatianismo, uma perspectiva humanística sobre a sexualidade. Defende a perversão, alegando que tais práticas eram predominantes na Grécia Antiga. E que isso tudo se resume é que um baixo clima de permissividade sexual foi criado pelo humanismo secular e crianças se tornaram brinquedos. Me escute. Veja bem, as crianças se tornaram o ponto quente corrente no negócio da pornografia.
Kiddie porn inclui atividades sexuais sórdidas com crianças, estrelando em filmes pervertidos e posando para fotos de revistas, realizando todos os tipos de atos repugnantes com outras crianças, bem como com adultos. Simultaneamente e talvez como resultado desse interesse crescente em pornografia infantil, parece haver um aumento na exploração sexual de crianças por adultos em todo o país. Um investigador disse que existem mais de 1 milhão de crianças sendo usadas sexualmente pelos homossexuais e outros pervertidos. Um relatório do Departamento de Polícia da Califórnia de Los Angeles insiste que há um número estimado de 30 mil crianças com idade entre 6 e 16 sendo exploradas sexualmente em Los Angeles, na Califórnia. O relatório da Polícia de Los Angeles declarou que os adultos muitas vezes vêm adquirir juvenis para abuso sexual, a prostituição, a pornografia e as atividades narcóticas. E como uma praga, essa coisa se espalha em nossa nação. O abuso sexual de crianças tornou-se o item mais vendido em filmes e livros e revistas, promovido em livrarias adultas e filmes de obscenidade. A doutora Judy Vincent, de Nova York, diz que hoje existe um volume de mais de 1 bilhão, não 1 milhão, mas 1 bilhão de cópias de revistas pornográficas vendidas anualmente. Geralmente essas possuem crianças em uma variedade de atos sexuais. Ela diz que mais de 1 milhão e 200 mil crianças estão fisicamente envolvidas em todo o país. A boa doutora Vincent Gerber está exortando o Congresso a aprovar leis que protejam crianças de um abuso sexual. Mas vai ser difícil para o Congresso fazer isso. Porque, veja bem, a nossa grande Corte Suprema não consegue definir o que é obscenidade. Esses defensores brilhantes da justiça e do direito, erguendo sua cabeça em seu intelectualismo judicial, não podem definir obscenidade. Se alguns de vocês estão assistindo, se um de vocês estiver assistindo, eu sou apenas um pregador, mas deixa eu te ajudar aqui, Senhor. Sabe a razão pela qual você não pode definir o que é obscenidade? É porque você nunca foi até a fonte da explicação. Encontre uma Bíblia, abra as suas páginas, olhe para a palavra do Todo-Poderoso Deus, e você vai descobrir o que é obscenidade. E junto com isso você descobre o que é o pecado, e você descobre o que é perversão. E se você não pode ler, faça um curso, é muito simples e muito claro. E se você não acreditar, tire sua toga e saia desse banco, porque você não pode se assentar como juiz nos Estados Unidos da América. Os pensamentos do homem continuamente eram ruins. Uma nação, um país, um povo pode se tornar tão podre, tão degradante, tão humilhante, de um modo tão ineroxável, tão escuro, tão condenável, que Deus não tem outra escolha senão destruir. E a Bíblia diz em Gênesis 6 e 7, Deus disse: eu vou destruir. Eu destruirei. Esta é a mensagem que você não ouve muito hoje. Essa é a idade do amor fácil. Não, não estou falando de amor livre, não estou falando de permissividade sexual. Estou falando da comunidade cristã. O amor fácil. Não existe mais nada de errado. Não existe esse negócio de pecado.
Deus não aprova julgamento. Deus vai abrir a porta e dar tapinha nas costas de todo mundo, até que todos venham para dentro. Eu tenho uma notícia para você, Senhor. Deus odeia o pecado, e o amor exige que falamos como tem que falar e dizer a verdade sobre a palavra de Deus. A minha Bíblia diz que Deus castiga quem ama. Vocês, pais que não corrigem seus filhos, não amam seus filhos. Se você não tomar o tempo para corrigi-los, você não os ama. Deus não tinha escolha ou alternativa, e alguns de vocês olhem para mim agora, e você vai dizer que esse tipo de Deus, eu detesto ele, eu odeio ele. Não, você quer um Deus que vai endossar o seu pecado. Você quer um Deus que irá proteger sua perversão. Você quer um Deus que pode abraçar a sua iniquidade. Lembre-se disso. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E Ele disse: eu vou destruir. E o mundo se afogou debaixo das águas, sobrando apenas Noé e sua família. Eu já disse várias vezes, vou repetir, eu estava orando outro dia, buscando a Deus, porque eu ia ter que falar com o maior grupo de ministros ali nos Estados Unidos, em Washington, na capital, e depois falaria com o presidente dos Estados Unidos, e é o que eu fiz. E eu estava orando, chorando, clamando: Deus, o que é que eu vou dizer para esse povo, pastores de uma das maiores igrejas do mundo? E Deus me falou: diga assim, diga a eles que os acontecimentos no mundo estão sendo guiados pela minha mão. Diga a eles que as eleições na época em Washington e na América está sendo guiada e dirigida por mim. Diga-lhes que a América deve ser julgada, o mundo deve ser julgado, mas eu vou adiar o julgamento para um propósito, que é de espalhar este evangelho em todo o mundo, antes que eu chegue. O mundo está caminhando para uma contagem regressiva. Em Gênesis capítulo 18, a Bíblia nos dá o relato de Sodoma e Gomorra. A cena se repete. Era um homem, Noé, agora é um homem, Abraão. Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 8, 18 e 20, Deus disse: o pecado é grave. Ouviu bem? Grave. Hoje, devido à permissividade geral desenfreada em todo esse país, a comunidade homossexual saiu do armário, amplamente divulgando locais aonde se encontram, e o homem pode ter um encontro sexual com vários outros homens em uma só noite. Estão promovendo publicamente. Sim, eu tenho um pouco mais a dizer sobre isso daqui a pouco. Um médico, não um pregador, um médico declarou outro dia mesmo, por causa da sujeira do homossexualismo, uma situação semelhante às pragas dos séculos passados poderia vir em cima de nós de novo. Ele diz que o saneamento é necessário para controlar epidemias, e não há saneamento no estilo de vida homossexual. Deus queimou Sodoma e Gomorra fora da face da terra, não porque ele era cruel, não porque ele era um tirano, não porque ele é um Deus de ódio, mas porque ele é um Deus de amor. Agora, pode rir disso, jornalista.
Escreva suas colunas e sua prosa envenenada. E fale sobre esse Deus de amor que queima as cidades da face da terra. Se você pode assistir o televisor por mais um instante, me escute. Quando um médico corta o câncer de alguém, ele não é cruel. Ele está tentando salvar a vida dessa pessoa. O Todo-Poderoso Deus exercita, o Todo-Poderoso Deus cirurgicamente removeu Sodoma e Gomorra por causa do pecado terrível e medonho do homossexualismo, a sodomia. Ele fez isso porque ele amava a raça humana, sabendo que se esse pecado continuasse, iria envolver a humanidade totalmente e destruiria totalmente o corpo político, destruiria totalmente a humanidade, destruiria totalmente a raça humana. O médico a qual me referi há um tempo atrás, as palavras deles profeticamente se tornaram realidade. O dia da doença mortal da AIDS já infectou e contaminou os Estados Unidos e o mundo, e não há cura conhecida para ela. AIDS, eles dizem que pode ser pior do que a peste negra, que dizimou a Europa há vários séculos atrás. A imprensa, a mídia, a imprensa estabelecida, me escute, América, a imprensa estabelecida está procurando médicos, buscando médicos que estão dispostos a prostituir sua confiança sagrada, nos dizendo para não nos preocuparmos com a AIDS e não olhar para suas vítimas. No entanto, muitos médicos estão nos dizendo privadamente que essa doença fatal pode ser contraída através de comer em um restaurante onde a comida está preparada, até mesmo nas lágrimas que vêm de uma vítima de AIDS e quaisquer secreções ou fluidos corporais. Motoristas de ambulância foram encomendados contra sua vontade para trabalhar em vítimas de AIDS. Enfermeiros e outros profissionais foram demitidos de hospitais quando eles se recusam a executar tarefas íntimas para vítimas de AIDS. Mas o médico disse outro dia, não o pregador, ele disse que a AIDS poderia ser banida se a comunidade homossexual voltasse para o armário. Sei que alguns cristãos pensam, e talvez vocês jornalistas também, alguns cristãos pensam que isso é um julgamento de Deus sobre a comunidade homossexual. Na verdade não é. Isso não está certo, não é um julgamento de Deus sobre a comunidade homossexual. A pena do pecado carrega o seu próprio julgamento. A pena do pecado carrega o seu próprio julgamento. Não culpe a Deus com essa sujeira, essa imundície que vem do inferno, porque esse é o resultado do inferno, esse é o resultado da imundície, esse é o resultado da desobediência, esse é o resultado de perverter aquilo que Deus criou e estabeleceu como regra e ordem. Escute isso aqui, eu vou te dar um pequeno exemplo de por que essa doença está rampante. Está crescendo muito durante o ano, dobrando a cada 6 meses. Na América, até pouco tempo atrás, haviam mais ou menos 300 lugares de reunião anunciados para homossexuais que eram chamados de buracos gloriosos, onde bandos de homossexuais se encontravam com pouco ou nenhum saneamento, praticavam sexo oral, anal com vários homens, às vezes até 16 homens em uma só noite. E sob os políticos da ala esquerda, irmão, você pode me chamar da direita e eu vou te chamar de esquerda. E eu tenho mais algumas coisas para dizer agora. Eu tenho orgulho de ser da direita. Eu tenho orgulho de ser conservador.
Eu tenho orgulho de ser pela América. Eu tenho orgulho de acreditar nesse livro que é chamado de Bíblia Sagrada. Eu tenho orgulho de ainda me considerar um americano e gostar da bandeira americana que balança no vento. Eu tenho orgulho de ser chamado de americano. Eu tenho orgulho da terra do valente. Eu tenho orgulho dessa nação que é construída baseada na palavra de Deus. Eu tenho orgulho de Deus. Em Deus nós confiamos. Eu tenho orgulho dele. Veja bem, os políticos da esquerda, e essa é a razão, a imprensa estabelecida também, essa é a razão pela qual este grupo não gosta de mim. Eles têm promovido os direitos homossexuais. Homossexuais, você já tem os seus direitos. Mas você não tem que ter mais direitos do que eu tenho, ou qualquer outra pessoa. Os políticos da esquerda e a imprensa estabelecida promovendo os direitos dos homossexuais convencem até pessoas comuns, hoje em dia está difícil de encontrá-los, que isso é um problema verdadeiro. Eles disseram que o homossexual é discreto sobre sua vida privada como seu vizinho normal. Mas houve um tempo na América que se tivéssemos algo chamado de buracos da glória aqui, a polícia jogaria eles na cadeia porque estavam sendo imorais. Bares gays onde homossexuais se reuniam na sala seriam fechados. Hoje em dia esse tipo de estilo de vida é abertamente tolerado e o resultado final é a terrível doença chamada AIDS. E a única cura para isso é Deus. Agora escute com atenção. Alguém me disse: você não ama os homossexuais. Eu amo homossexual, eu amo ele o suficiente para dizer a verdade. Eu os amo o suficiente para dizer a eles que Jesus ama eles. E Jesus vai libertá-los assim como ele faz com o bêbado, o alcoólatra, o viciado em drogas. Assim como ele faz com aqueles que estão presos pela inveja, pela malícia, pelo ciúme. Jesus pode libertar. E Jesus tem o poder de libertar. Jesus Cristo ainda é a resposta. Não, eu não estou falando de um juiz fraco do joelho bom que é pregado em algumas dessas igrejas aí. Quer saber qual é o problema da América? Você quer saber? Não é o homossexual. Isso é estranho depois do que eu acabei de dizer, não é? O problema com a América não são os homossexuais. O problema com a América não é a imprensa pervertida. O problema com a América não é políticos da esquerda. Esses são sintomas. Escute o que eu estou dizendo. Eu vou te dizer qual é o problema nos Estados Unidos da América. Ande pelas ruas da sua cidade, onde quer que você queira ir. Ande a qualquer rua que for e encontre uma igreja. E se a porta estiver aberta, entre nela. Desça pelo corredor. Chegue ali e olhe para o púlpito. Fique por trás do púlpito. Olhe para o púlpito. Olhe para o púlpito. Esse é o problema dos Estados Unidos da América, o púlpito. Deus nos ajude e nos dê pregadores. Precisamos de pregadores hoje. Precisamos de homens e mulheres chamados por Deus, não chamados pela mãe, não chamados pelo dinheiro, não chamados pelo sistema social. Homens que ouviram do céu, que são cheios do Espírito Santo, que se levantam e dizem: assim diz o Senhor, que são cheios do Espírito de Deus, que o dinheiro não pode comprar, os diabos não podem rebaixar e o inferno não pode destruí-los. Homens de Deus cheios do Espírito Santo, que ficam em pé atrás dos púlpitos e falam que o céu é quente, glorioso, e que o inferno é quente, cheio de fogo, e o pecado mata. Se eu sou meio brusco,
Eu não posso fazer nada. Se eu não pregar, Deus não me deixa dormir à noite. Eu estou cansado desses medrosos e covardes que se dizem ser pregadores. Seus covardes, tentando pegar um diploma em psicologia. Deus nos ajude e nos dê algum João Batista que venha sair do deserto, vestido em roupa de camelo, comendo mel e gafanhoto, e dizendo: assim diz o Senhor, que acredita no que prega e vive o que prega, para que os outros se arrependam. Se um pregador não prega o evangelho, tira ele daí. Eu quero que você escute aqui. Eu quero que você escute aqui. Outro dia tínhamos um problema em uma certa cidade. E a minha própria denominação, da qual sou ordenado, as Assembleias de Deus, um pregador covarde disse: bem, eu não sei se ele está certo ou errado. Se você estiver assistindo, escuta aqui, ô covarde, eu estou certo. Sabe o que eu falei? Eu falei: Jesus Cristo é o único caminho para se chegar a Deus. E aquele covarde diz: eu não sei se eu estou certo. Sabe mais o que aconteceu? Um pregador batista chegou e disse: eu vou me levantar pelo irmão Swagger, ele está certo, ele está pregando o evangelho como tem que ser pregado, e estamos nos levantando com ele. Um pregador batista, glória a Deus pelos batistas. Temos muitos pregadores pentecostais tentando obter a sua educação. Escute o que eu estou falando. Eu vou fazer isso tão quente para você. Eu vou deixar isso tão quente para você. Eu vou tornar isso tão quente para você que o seu povo vai exigir que você abra a Bíblia e pregue com poder e unção do Espírito Santo, ou saia do púlpito. Alguém disse: você é muito duro. Talvez eu seja, mas quando a balança está muito inclinada para cá, você tem que forçar para baixo. Pregadores, quando vocês entrarem no púlpito, não venha de um campo de golfe, não venha de uma pista de boliche. Deus nos ajude a vir de um lugar de oração, em algum lugar, com o rosto molhado de lágrimas e o toque do céu em sua alma. E quando pisar naquele púlpito como um leão, e com a palavra do Todo-Poderoso Deus, dizendo: assim diz o Senhor, e esse livro ainda liberta os cativos, ele ainda liberta aqueles que estão presos, ele ainda cura os doentes, ele ainda salva os perdidos, cura os quebrantados de coração. Aleluia, Cordeiro! Aleluia, Deus! E o Cordeiro para sempre. Que tipo de pregador você acha que Jesus era? Alguns de vocês imaginam ele como se fosse um medroso segurando uma cabrinha nas mãos, um cordeirinho. Alguém que saiu do salão de beleza, dizendo: não seja duro demais. Por que você acha que mataram ele em um madeiro? Mataram ele porque ele olhava nos olhos dos fariseus. Eu ainda não sou tão valente assim. Eu faço pela câmera de televisão. Ele olhava bem nos olhos deles e dizia: vocês são cobras, são víboras.
Vocês não passam pela porta que Deus abriu e você barra a entrada para qualquer outra pessoa que tenta entrar. Por que você acha que cortaram a cabeça do apóstolo Paulo? Por que você acha que cortaram a cabeça de Tiago? Por que você acha que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque jogava dominó com o padre da paróquia? O pecado deles é grave. O pecado de sodomia. Glória a Deus, estamos recebendo cartas de vários homossexuais dizendo: irmão Suega, Jesus nos libertou. Eu não condeno você, mas eu condeno suas tentativas de tentar legalizar e tentar perverter o plano de Deus para a raça humana. Eu critico e condeno isso, mas eu não te condeno. E quando os anjos vieram para a casa de Ló, os homens de Sodoma se reuniram na porta e disseram: traga-os para cá para conhecer a eles. E o termo significa para que podemos fazer com eles o que somos. Anjos. Aqui na sua televisão em Nashville, no Tennessee, ontem mesmo, eu ouvi uma de suas estações de televisão, enquanto o apresentador veio ali com alegria e afirmou que tinham feito uma enquete aqui na cidade da música dos Estados Unidos, e a maioria dos cidadãos da cidade de Nashville querem educação sexual nas escolas públicas. Eu quero que você me escute por um instante. Eu já disse isso várias vezes e eu não gosto de ficar repetindo vez após vez. Mas parece que temos que fazer isso para que as pessoas entendam. Você diz, veja bem, essas pessoas bem intencionadas, e eu realmente não estou questionando a motivação deles, estou questionando sua inteligência. Eles dizem: nossos filhos, se eles forem ensinados sobre sexo nas escolas públicas, começando desde o jardim de infância, então resolveremos os nossos problemas de gravidez pré-marital e doenças sociais, e vamos criar o paraíso utópico. É mesmo? Eu quero te mostrar o que aconteceu em países onde a educação sexual obrigatória iluminou e liberalizou os jovens. Escute. Nos 7 anos que seguiram a adoção de educação sexual obrigatória na Dinamarca, em 1970, assaltos e estupros aumentaram 300%. E as doenças venéreas aumentaram nos indivíduos com mais de 20 anos de idade em 200%. Entre aqueles com idade entre 16 e 20 anos subiu 250%. E naqueles com 15 anos de idade mais jovens houve um aumento de 400% em assaltos e estupros na Dinamarca. Após a educação sexual obrigatória foi legalizada nas escolas públicas, depois foi introduzida. Foi introduzido na Suécia já em 1954, e hoje a Suécia tem a maior taxa de doenças venéreas na Europa e no mundo. Entre 1968 e 1974, doenças venéreas em mães menores de 14 anos de idade aumentou 900%. Entre 1972 e 1974, o estupro na Suécia, como resultado direto da educação sexual obrigatória nas escolas públicas, aumentou 400%.
e tem causado com que um grupo de médicos da Suécia faça uma petição ao rei para abolir a educação sexual obrigatória no sistema escolar sueco, e que é considerado destrutivo para a vida familiar e a estabilidade moral dos jovens. E por que isso? Eu acabei de ler algumas estatísticas, alguns fatos, e eles são meio frios. Então por que isso é tão letal? Eu vou te dizer por quê. Por que é mortal levar criancinhas sob sociólogos ou conselheiros ou professores ou terapeutas treinados e ensinar a eles educação sexual? Para a mente não regenerada parece sensato. E eu vou dizer por quê. Leve seus filhos pequenos de 4 anos, 5, 6, 7, 10, seja o que for, 12, 15. Dê a eles um explosivo poderoso. E não ensine a eles como tem que ser usados. E por que eles são usados. E o poder do seu uso. E as crianças vão se matar. Por que é desastroso ensinar uma criança sobre educação sexual, uma vez que está sendo ensinado nas escolas públicas? Sim, nós temos que ter educação sexual pelos pais, mas a razão pela qual é mortal nas escolas públicas é porque eles ensinam sem moralidade. E eu quero que você entenda que se você ensinar sem moralidade, você está brincando com dinamite, com fusível já aceso. É certo que quando você ensina uma criança sobre sexo, e ele tem certeza que é uma ciência, assim como matemática, vai sair e vai experimentar. Essa é a razão pela qual o sociólogo não tem nada com isso, o psicólogo não tem nada com isso, o terapeuta não tem nada com isso, o conselheiro também não tem que ensinar meu filho ou meu neto a respeito de educação sexual, mas é a responsabilidade dos pais que amam a Deus, baseado na palavra de Deus, para ensinar os seus filhos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque existem algumas coisas que estão erradas, mas eles não ensinam isso. E jornalista da televisão aqui, você está errado, muito errado. Você está brincando com as almas dessas crianças. Sodoma e Gomorra foi destruída. Gênesis 19, 13, Deus disse: eu vou destruir. E por último, a contagem regressiva já começou para a destruição por Deus do sistema desse mundo. Eu li para você da palavra de Deus há alguns instantes atrás em 2 Tessalonicenses. Paulo disse, e eu li para você também: esse dia não virá até que haja apostasia primeiro. Essa apostasia já começou. Ele estava falando da grande tribulação, mas já está começando. E eu vou dizer algo, eu vou levar mais ou menos 2 minutos para dizer isso para você, e vai te chocar, mas Deus me disse, eu sei do que eu estou falando, estou certo. Milhões de cristãos que estão na fronteira estão fracos.
O cristianismo deles é muito raso. Eles serão enganados nesses próximos anos, como nunca antes. Não pelo mal insidioso que é óbvio e aparente. Ouça atentamente. Jesus falou de falsos profetas que vêm na pele do cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. E o que eu vou dizer vai chocar vocês, alguns não vão acreditar, mas não é problema meu. O grande enganador da igreja nesta nação, e talvez em muitas outras nações do mundo, mas especialmente os Estados Unidos da América, não vai ser a mídia, não vai ser a televisão que vem de Hollywood ou Nova York, ou CBS, ABC, NBC, o que for. Não vai ser a pornografia, a homossexualidade. Mas você vai ligar a sua parede de TV. Eu acho que 97% do povo americano tem um aparelho de televisão, ou 2 ou 3. E você vai mudar no seu canal cristão ou na sua programação cristã e todas as palavras certas vão ser utilizadas. Nascer de novo, glória a Deus, aleluia, salvação, se salvar, o Espírito Santo, tudo isso vai ser usado. E milhões de cristãos vão se apaixonar por isso, e vai ser tão diabólico como o próprio inferno. Isso já está acontecendo entre nós. Isso já está acontecendo. Quando você vê aquele programa que se diz ser cristão, e você pode me xingar por dizer isso, mas eu vou continuar dizendo, pois foi Deus que me mandou dizer, e abaixam a cabeça e falam de milagres, e falam de orar pelos doentes, e falam de Deus respondendo oração, e logo depois, nos minutos seguintes, vem uma banda com um tema, e um artista de Hollywood sai dali, e eles ainda estão fazendo isso em boates. E eles falam a respeito do seu papel na novela da TV. E eles ainda estão fazendo as mesmas coisas sujas que faziam antes. E são considerados como exemplos para os jovens dessa nação. E chamam aquilo de cristianismo. E falam do amor de Deus. Agora mesmo estão dizendo que não existe essa coisa de arrebatamento. Alguns dos maiores pregadores da televisão dizem que não existe arrebatamento. Jesus não está voltando. E você vai assistir, olhar aquilo, e o pensamento positivo, o poder do pensamento positivo e o evangelho de milagres, o evangelho da prosperidade vai condenar milhões de almas. Outro dia, estávamos a caminho do aeroporto internacional de Moscou. Eu ficava olhando para o meu relógio. O motorista que tinha servido como nosso intérprete, falando um inglês muito quebrado, foi dirigindo devagar e cada vez mais devagar. E eu ficava pensando, Senhor, nunca vamos chegar no avião. Todos tinham vindo. Tinham viajado até a Sibéria conosco. Estavam na grande Rússia conosco. Chegaram perto das paredes do Kremlin conosco.
tínhamos abraçado centenas de pessoas mal vestidas, vários cristãos que nos encontraram. E quando entramos no terminal e entregamos nosso passaporte, um deles disse: nós só podemos vir até aqui. E ele me abraçou e começou a berrar. Não estou falando de um choro, eu estou falando de um berro. As lágrimas desciam na face do outro irmão, e muitos estavam lá. E eu senti um mover tão grande do Espírito no coração dele. Um era batista, o outro era pentecostal, mas tinham vários outros ali. Ele não falava inglês, mas aprendeu 3 palavras, e com lágrimas no seu rosto, ele me abraçou e disse em inglês, com um sotaque bem forte: eu te amo. E eu olhei para eles, e eles não falaram nada, mas nos olhos deles eu pude ver tantas coisas que eles queriam dizer, mas não podiam. Não podiam. Do outro lado, eu olhei para trás, dei um tchau. E eu disse: Deus, não é justo. Estou voltando para a América. A América. Deus derramou sua graça em ti e coroou tua bondade com irmandade de mar a mar. E esses são seus filhos. Como é que eles ficam? Mas e aquela multidão que eu vi, milhares deles, com lágrimas descendo no rosto deles? Diga-nos mais. E aquele coral que memorizou para mim e outros na nossa caravana, que não falavam uma palavra de inglês, mas cantaram: entra em meu coração, entra em meu coração, entra em meu coração, Senhor Jesus. Venha hoje, venha para ficar. Entre em meu coração, Senhor Jesus. E Deus tocou meu coração e disse: filho, eu tenho filhos em todo esse planeta. E de repente eu pensei naquilo. Ele colocou em meu coração aquela canção escrita por David Ingalls, e eu comecei a cantá-la ali, que diz: There's a whole lot of people going home, and the sands of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. Você está pronto? Você está pronto? The signs of times, it won't be very long. Oh, in the twinkling of an eye, we'll soon be gone. But there's a whole lot of people going home. I can see him sitting
Oh, at the table, almost ready, talking about Jesus, to say, come, knowing well there will be no vacant settings for the rest of the families coming on home. I said there's a whole lot of people, oh yes, going home, and by the signs of time, it can't be very long. In the twinkling of an eye, we'll soon be gone. There's a whole lot of people going home. De cabeça baixa e olho fechado. Toque mais uma vez, por favor, Eric. Estamos quase no final, amigo. Estou te falando, estamos quase no final. Ele está voltando. A trombeta está para tocar e Jesus vai dizer: venha para casa, ó meu amado, venha para mim. E eu quero te perguntar: você está pronto? Estamos no final, a contagem regressiva já marca meia-noite. Ele está voltando. Se você não está na arca da segurança, é melhor você entrar. Ouviu bem? Quantos nessa congregação agora podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que algo está para acontecer, algo está fervendo, eu sei. E eu não estou vivendo da maneira correta. E eu não quero perder quando isso chegar. Ele está para tirar a rebelião desse mundo. Você pode orar por mim. Levante sua mão rapidamente. Eu preciso de oração, não estou vivendo bem. Continue com a mão levantada nas arquibancadas rapidamente, por favor. Levante a mão aqui nessa congregação, continue levantando até lá atrás, até lá em cima, para que Deus veja. Quantas mais? Levante a mão agora, aqui do lado esquerdo. Levante sua mão. Ore por mim, irmão Swagger. Não estou vivendo bem. Estou vendo sua mão. Levante a mão, levante a mão. Ore por mim. É sua oportunidade. Milhões na União Soviética dariam tudo para sentar onde você está sentado agora, lá atrás. Quantos podem levantar a mão? Ore por mim. Eles vão cantar agora: há espaço na cruz para você. E há espaço para te preparar, para te levar para casa. Enquanto eles cantam, eu quero que todos se levantem, por favor. Todos de pé, por favor. Aleluia.
E todos que levantaram as mãos, venha lá de cima aqui dos lados, cristãos, tragam a eles. Venha, filhos, tragam seus pais. Pais, tragam seus filhos. Esposa, traga o seu marido que não está salvo. Marido, traga a sua esposa que não está salva, enquanto eles cantam agora. We'll wait for you in the bleachers, but hurry, come on. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross. That's it, come on. Sing it again. There's room at the cross for you. Yes, there's room. There's not much time left. The countdown has already started. Come on right now. Oh, millions. We're waiting for you from the bleachers. We're waiting. We're waiting for you. God is moving. Come on right now. At the cross for you. It was amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Eu quero que você olhe para o irmão Suega, por favor, por alguns instantes. Eu quero que vocês pela televisão, onde quer que você esteja, eu quero que você olhe com muita atenção, escute com atenção por alguns momentos. Você não veio para o Jimmy Swaggart. Você não veio para fazer parte de uma igreja. Eu não posso salvar. A igreja não pode salvar. Você veio para Jesus. Somente Ele pode salvar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou ser sincero com você. Eu pedi para que Ele me desse as palavras exatas para te dizer, e vou ser breve. Ele vai exigir tudo de você. Entregue tudo. Ele ainda disse, a não ser que você odeie seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, você não pode ser meu discípulo. Ele não disse de odiá-los assim, mas colocar Deus em primeiro lugar. Alguns de vocês vão ter que deixar uns amigos de lado. Toda a sua vida vai mudar.
Eu seria um mentiroso se eu te dissesse que não há um preço a ser pago. Não, você não tem como pagar nada pela sua salvação, mas há um preço a se pagar para vivê-la. Mas em troca, Ele vai te dar a vida eterna. E daqui a alguns instantes, você vai ser tão limpo, tão puro, tão santo, tão justo, como qualquer anjo que existe na glória. E daqui a alguns instantes, você vai se tornar uma nova criatura. Jesus te chama de nascido de novo. E daqui a alguns instantes, Deus vai pegar uma caneta e escrever o seu livro no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! O seu nome. E Ele vai anunciar para o céu, e eles vão bradar de felicidade, pois aquele que estava perdido foi achado. Como eu recebo, irmão Swagger? Aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e tomar a decisão de segui-lo toda a sua vida. Agora abaixe sua cabeça, feche os olhos e vamos orar. Eu quero que você repita isso comigo e acredite de todo o seu coração. E vocês pela televisão façam a mesma coisa também. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Sou um pecador perdido, preciso de ajuda, preciso de Deus. Com o sangue derramado de Jesus Cristo, lava-me de todos os meus pecados, limpa-me de toda a injustiça. E nesse instante, eu obedeço tua palavra, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Diante de Deus e do mundo inteiro, vou servi-lo, e de acordo com sua palavra, que não pode mentir, sou uma nova criatura, estou mudado, estou lavado, estou limpo, estou salvo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus.